Mais uma vez, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, lá no capítulo 14. Você pode ir lá para o verso 14 também. Ou melhor, voltando um pouquinho antes, no verso 13. Todos encontraram, amém? Leamos a palavra do Senhor. Nós leremos do 13 até o 21. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si alimentos, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam, retira-se. Jesus, porém, lhe disse, verso 16, irmãos, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele lhe disse: trazei-nos. E tendo Jesus mandado a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes as multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Podeis assentar, meus amados irmãos, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós exaltamos e glorificamos o Teu santo nome nesta noite. Te pedimos, ó Pai Santo, justo e bendito, a Tua doce e maravilhosa presença em nossas vidas, neste culto. Te pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, através da Tua mensagem. Que os nossos corações sejam aquecidos por ela, sejam trabalhados. Te agradecemos pela oportunidade de louvar e exaltar o Teu santo nome nesta noite. Te pedimos que o Senhor, dia a dia, acrescente os eleitos a essa casa, que o Senhor visite o coração de cada um daqueles que nos visitam hoje, falando também ao coração deles, atendendo-os, ó Deus, na medida das suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse texto é mais um relato dos milagres que Jesus fez nos seus evangelhos bem relatados. Esse milagre da multiplicação passou por uma daquelas tentativas de, digamos assim, de má interpretação da palavra de Deus. Os socialistas acusaram Jesus de ser socialista porque ele distribuiu pães aos pobres, mas Jesus não distribuiu pães aos pobres, ele multiplicou os pães. Entre muitos os milagres que ele fez, ele multiplicou os pães. Óbvio que esses pães eles foram distribuídos, mas ele fez essa multiplicação de maneira milagrosa. E esse milagre ele está relatado nos 4 evangelhos. Marcos no capítulo 6, Lucas no capítulo 9, João no capítulo 6 e Mateus no capítulo 14. Cada um trazendo de uma pequena diferença de um para o outro, mas relatando o mesmo milagre.
a multiplicação. Essa foi a primeira multiplicação de pães e peixes. Sim, houve outra. Agora, é interessante perceber que um pouco antes, quando nós voltamos um pouco na palavra, aqui no verso 13, quando Jesus decide retirar-se, ele se afasta da multidão porque, depois de elas contemplarem outros milagres, elas resolvem nomeá-lo rei. E essa é a razão pela qual Jesus se afasta. Jesus e seus discípulos estavam cansados, eles necessitavam de descanso. Lá em Marcos, no capítulo 6, verso 31, deixa isso muito claro. Mas ainda assim, o coração do Senhor Jesus, mesmo cansado, ele se compadeceu, ele teve compaixão das multidões. Ele as observou como ovelhas que não têm pastor, ovelhas abandonadas. Ele ficou conduído. Nós usamos aqui na nossa região a palavra remoer-se, né? Ele ficou conduído, ele ficou entristecido, porque ele olhou para aquela multidão e as viu como ovelhas sem pastor. Essa palavra que a gente vê aqui no verso 1 compadeceu-se, me perdoe, meus irmãos. Essa palavra aqui nós vamos encontrá-la outras vezes no Novo Testamento, 6 vezes. E nós vamos encontrá-la nas palavras de Jesus. Jesus se compadeceu quando viu a necessidade das multidões. É o que está aqui no capítulo 9 de Mateus, e no verso 36. Vendo as multidões, ele compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, mais uma vez como ovelhas sem pastor. Eram como ovelhas tosquiadas, sem qualquer cuidado. Estavam feridas, exaustas e andando sem rumo. Ovelhas abandonadas. E em outras ocasiões o Senhor também se compadeceu ao ver as multidões famintas, como lemos no nosso texto, Mateus 14, e um pouco mais à frente, no capítulo 15, verso 32. Também quando ele encontrou-se com 2 homens cegos, lá em Mateus, no verso 20, no capítulo 20, verso 34, ele teve compaixão desse homem. Também quando ele encontrou um leproso, em Marcos, no capítulo 1, 41, ele também teve essa mesma compaixão, esse mesmo sentimento. Mais uma vez, lá em Lucas, no capítulo 7, e esse texto eu vou abrir. Lá no verso 13. Quando Jesus vai entrando na cidade de Naim e se depara com o velório de um único filho, de uma viúva. E no verso 13 diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E aquele que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Nosso Senhor Jesus não mudou, meus amados irmãos. Ele continua se compadecendo das dores, das aflições, das tristezas, dos velórios, das angústias, da fome. Ele é um Pai que tem compaixão, mesmo de nós que muitas vezes somos como desobedientes. Ele continua tendo compaixão e exercendo compaixão sobre a sua igreja, amando a sua igreja.
Ele continua fazendo milagres hoje. Nesse episódio que nós vemos nesse texto, Jesus ele empregou aqui 3 parábolas interessantes para nós podermos meditar sobre ela. Quando, falando desse termo de compaixão, quando o rei teve compaixão do seu servo falido e perdoou as suas dívidas, portanto, eu e você devemos perdoar uns aos outros. É o que nós encontramos em Mateus, no capítulo 18, versos 21 ao 35. Será que nós temos tido compaixão da mesma forma que o nosso Senhor tem tido compaixão de nós? Será que nós temos assumido o lugar, por exemplo, mais uma vez, quando nós vamos encontrar esse entendimento da compaixão, quando ele contou a parábola do samaritano, que teve compaixão de quem? Do judeu. À beira da estrada, ele trouxe, cuidou das suas feridas, diferente do sacerdote, diferente do judeu, diferente ele não se desviou daquele chamado, ele não se desviou daquele chamado momentâneo, daquela vocação de cuidar, de servir. Ele não fugiu, como dizemos, da raia, ele não fugiu das suas responsabilidades, ele sabia de alguma forma que ele teria que exercer misericórdia, e é isso que ele faz. Ele não apenas acolhe aquele que foi assaltado, ele também o leva para uma hospedaria, ele trata das suas feridas, e não podendo ficar para continuar o tratamento, ele paga para que esse tratamento seja dado continuidade, e diz: quando eu voltar, lhe restituirei aquilo que passar desse valor. É dessa forma que nós devemos agir. Também ele falou da palavra da compaixão que o pai teve de um filho desobediente quando correu para saudá-lo. É o que está lá em Lucas, no capítulo 15, verso 20, onde nós temos a parábola do filho pródigo. Eu diria que onde nós temos a nossa parábola, a compaixão de perdoar, aliás, de ser perdoado, de ser restaurado à comunhão do Pai, de voltar a ter relacionamento com Ele. Muitas vezes, meu Deus, meus irmãos, Deus nos permite passar pelo sofrimento, nos permite passar pela escassez, nos permite passar pela dor, para que de alguma forma eu e você, a semelhança desse filho pródigo, esse filho que se desviou do caminho, descrito em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, possamos também, a semelhança dele, cair em si, olhar para dentro de nós e ver que nós precisamos nos arrepender, precisamos buscar ao nosso Deus, precisamos buscar o seu perdão, não apenas ficar só no discurso, porque o exemplo descrito nessa parábola é de alguém que se arrependeu, que gastou todos os seus bens, que saiu de uma situação de status, de recurso, como a gente diz, né, no popular, ele estava bem na foto, né, estava clique no Instagram em várias localidades e bem arrodeado de amigos, mas quando o dinheiro acabou, ele se viu necessitado, com fome, desejando comer das alfarrobas que eram servidas aos porcos. Já falei isso uma vez e repito, imagina para você um judeu, o nível de degradação para ele cuidar de porcos. Mas ele foi. E parece que por um milagre, por um momento, vem um estalo. O que eu estou fazendo aqui? Morrendo de fome, em meio à lama, cuidando desses bichos. O meu pai trata os empregados muito melhor do que o que eu estou vivendo. Ele caiu em si.
E caindo em si, ele diz o que? Eu preciso pedir perdão ao meu pai, eu preciso restaurar o meu relacionamento com meu pai, ainda que eu não seja mais filho, mas seja pelo menos empregado. Eu gosto desse texto, meus irmãos, porque ele é um texto prático. Ele não é um texto filosófico. Ele é a posição de alguém que tomou uma decisão e mesmo diante de uma circunstância favorável, da qual ele não precisaria pedir mais perdão ao seu pai, que é o que a gente vê quando nós encontramos a promessa que está no verso 18, que diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pequei contra o céu diante de ti. No verso 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O verso 20 é a prática, não ficou só no discurso, não ficou só na alegoria, não ficou só no desejo, não foi uma coisa que veio no coração e depois desapareceu. Não, ele se levantou e foi, como ele disse que teria feito, foi e pronto. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou, e compadecido, essa mesma compaixão que nós encontramos em Jesus, compadecido dele, correu e o abraçou. Nesse momento, a maioria de nós deixaria para lá. Ora, se ele me abraçou, ele já me recebeu, eu não preciso mais pedir perdão. Era assim que talvez eu e você agíssemos, mas ele cumpriu com a palavra dele. E ele disse no verso 21, Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quantas vezes você se arrependeu e ficou só no arrependimento, só com você, e o perdão ficou para depois? Ora, meu amado irmão, o perdão é uma necessidade constante na vida de um homem, de uma mulher, de um crente. De um crente principalmente, porque quando o crente peca, diferente dos demais, ele entristece o Espírito Santo. Ele enfraquece a sua vida cristã. Ele pode até desmoronar. Como falei pela manhã, ele poderá viver uma vida cristã pela metade, medíocre. Medíocre de mediana, né? De médio. E esse texto, nessa parábola, nos leva a uma ação completa. Ainda que o filho experimente a compaixão do pai, como nós experimentamos a compaixão do nosso Deus, nós não podemos de forma alguma nos arrepender pela metade. Ou mesmo a semelhança de Saul, se arrepender de forma circunstancial. Já falei sobre isso em outra ocasião. Meu irmão Célio é policial, ele sabe disso mais do que eu. Eu não gosto de programa policial, mas das vezes que assisti eu achava engraçado, porque a pessoa, quando ele era pego pela polícia a primeira vez, ele sempre diz assim, eu nunca fiz isso antes. Mas é mentira. Porque o pecado, ele é crescente. Aí nesse que diz que nunca fez isso antes, se cumpre o velho ditado, o adágio popular que diz, quem mente rouba, e vice-versa. Ele é crescente. Ele vai, pequenos delitos aqui, coisinha ali, uma coisa de um vizinho, aquilo vai crescendo dentro dele, vai dominando a sua vida, vai florescendo. Daqui a pouco, o coração endurecido, afastado de Deus, ele nem percebe mais que aquilo é um pecado passível de morte, porque a alma que pecar, essa vai morrer. Mas mesmo esse pecador, ele é passível da compaixão do nosso Senhor. Nós precisamos olhar para essas pessoas como ovelhas sem pastor. Nós não sabemos quem é que está escrito no livro da vida. Eu não sei. Se você sabe, bom, mas eu não sei.
Nós não sabemos. Por isso, pregamos o Evangelho a tempo e a fora de tempo e a todos. E a palavra do Senhor, ela se cumpre quando ela não volta vazia. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando de compaixão, falei de arrependimento, falei de pecado. Aliás, pecado e arrependimento, porque nós precisamos olhar com compaixão. Uma vez que o nosso Pai Celeste tem tamanha compaixão para conosco, não é assim que eu e você devemos agir para com os outros, retribuindo essa compaixão? Não me entenda mal, compaixão não é confiança. Se alguém não é digno de confiança, ele pode ser digno da minha compaixão, mas não será digno de cuidar do meu roçado. Eu espero que você esteja me entendendo. Eu não entregaria para alguém que tem o hábito de roubar o caixa da minha empresa, mas teria compaixão dele. Meus irmãos, voltando aqui mais para dentro do nosso milagre, Jesus proveu alimento para 5.000 pessoas. Os estudiosos dizem que não eram 5.000 pessoas, eram 5.000 homens. Mulheres e crianças não eram contadas, então há quem diga que era em torno de 10.000 no mínimo. 5.000 já é um número muito grande, quando você só tem quantos pães? E quantos peixes? Todo mundo lembra da música, né? 5 pães e 2 peixinhos. Eu conheço vocês. Mas é uma realidade. Quando você não tem muito, você talvez possa usar a sua escassez como desculpa para não buscar o milagre, para não fazer o que tem que ser feito, para não dar o primeiro passo, para não ser ousado, para quem sabe até nem orar pedindo ao Senhor que abra provisão. É interessante perceber que Jesus, ele dá graças, ele abençoa e os cestos se multiplicam. Meu irmão, sobrou 12 cestos, ainda sobrou 12. Eu imagino quando ele diz assim: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo o que comer, né? A versão Nova Almeida atualizada diz: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. E aí você encontra no texto de referência o discípulo dizendo: nem 200 denários daria para a gente alimentar esse povo todo. É muita gente, não tem dinheiro que compra. É melhor mandar eles pegar o beco, é melhor mandar eles saírem. Nós não temos como alimentar. Em João, o apóstolo João diz que Jesus ele estava provando os apóstolos, os discípulos, para que ele já sabia que ia fazer o milagre. João deixa isso muito claro para nós. Ele já tinha decidido fazer isso. Ele já sabia que as ovelhas estavam com fome. Eles já sabiam que elas estavam abandonadas pelo seu pastor. Elas estavam machucadas, entristecidas. Em João, no capítulo 6, verso 14, ele afirma categoricamente que esse acontecimento foi um sinal, um milagre. É por isso que a multidão queria proclamar Jesus como rei. Tem gente que diz que na verdade esse milagre não foi um milagre. Os liberais
ensinam que Jesus apenas incentivou o povo a comer e a compartilhar os alimentos que haviam escondido, e eles desconsideram a declaração que João fez. Diz assim: não foi um milagre, foi uma persuasão. Ele deu um discurso bonito e as pessoas foram compelidas a pegar a comida que estava escondida e dividir. Tá aí os 12 cestos que sobraram. Estava escondido aonde? Meus irmãos, uma das grandes armas da teologia liberal é negar os milagres da palavra de Deus. Negando os milagres, você nega o poder. E se a palavra de Deus não tem poder, poderia eu dizer o mesmo que Paulo: é vã a nossa fé. Mas é uma palavra completa. A gente não precisa imaginar muito a situação desconcertante que os discípulos viveram naquele momento. Uma multidão atrás dele, faminta, provavelmente eles também estavam com fome, sem o que comer. E embora eles soubessem que Jesus era poderoso para suprir as necessidades de todos, mas ainda assim eles não buscaram ajuda. O que eles fizeram antes? Eles foram ver o que tinha, quem tinha alguma coisa. Eles não foram diretamente a Jesus, porque quando Jesus deu o sinal aqui, no verso 17, no verso 16, dá-lhes vós mesmo de comer. No verso 17 eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O assunto ele é corrido, ele continua, foi em sequência. Não, nós já procuramos, nós já tentamos dar um jeito, Jesus, mas nós achamos aqui 5 pães e 2 peixes. Isso é muito parecido comigo e com você. Muitas vezes nós, independente da situação e do milagre, a gente primeiro tenta dar o nosso jeito, depois a gente ora, se der tempo. Depois a gente ora. Eu escutei um relato de um pastor que serve nessas igrejas da Janela 1034, ali nesses países que terminam com ão, que esses países, aparentemente, que terminam com ão, parece que servem a... deixa para lá, não vou rimar. E acho até que já contei aqui, mas uma dessas mulheres, dessas famílias novas convertidas, não foi ao culto. O culto não é assim, com essa beleza que a gente tem aqui, a liberdade, né? Normalmente é num lugar escondido. E o pastor se preocupou com ela e foi visitá-la no dia seguinte. E ela disse que passou a noite orando pelo filho dela que estava com a febre e não baixou. E ele criticou, ela disse: irmã, nós estamos aqui como igreja, como seus irmãos, você poderia muito bem ter ligado, ter dado um sinal, a gente vinha, levava você para o hospital. Ela disse assim: pastor, eu não posso levar o meu filho para o hospital, porque se eu levar o meu filho para o hospital e lá eles fazem o meu cadastro, descobrem que eu sou crente, eu estaria morta no dia seguinte, eu e minha família. A solução que eu tinha era orar. E ele, muito entristecido, ele olhou para ela e disse: irmã, me perdoe porque eu venho de uma cultura do Brasil onde primeiro a gente vai buscar os nossos recursos, depois a gente se preocupa se é para orar ou não, se a gente fala com Deus para Ele abrir as portas ou não. Primeiro nós tomamos o nosso ponto de vista, nós fazemos o que sabemos fazer, fazemos o que devemos fazer, mas esquecemos de orar. Meu amado irmão, tem muita gente, mesmo dentro da obra do Senhor, que está muito envolvido, mas tão envolvido na obra que esquece de falar com o dono da obra, e aí transforma a obra num fardo. Nós devemos buscar providência, provisão naquele que realmente pode fazer o milagre. 5 pães e 2 peixes.
e um pouquinho de dinheiro que tinham em mãos. Foi que eles olharam: bom, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Cadê o sol? Está se pondo. Não tinha luz elétrica. O que a gente vai fazer? Num lugar desolado, distante, ficando escuro. Foi que eles disseram para Jesus: manda esse povo embora. Se a gente mandar, eles não vão. Porque se eles fossem, eles tinham mandado. Manda esse povo embora. Mas Jesus disse: não precisam ir. Vocês podem dar de comer a eles. Vocês podem dar. Muitas vezes é mais fácil para nós dar uma desculpa esfarrapada para não ajudar alguém, para não cuidar, para não socorrer. 1 quilo de alimentos, se eu pudesse eu dava uma cesta, mas 1 quilo, meu irmão, para quem está com fome, meio quilo resolve, quero garantir para vocês. Estou dando um exemplo, mas pode ser várias situações. Onde eu posso, caminhando nesta terra, olhar para alguém com misericórdia, com compaixão, e ser sal e ser luz na vida dessa pessoa. O que esses discípulos fizeram não é muito diferente do que o povo de Deus faz hoje. Não é muito diferente. A compaixão era para ser natural no meio do povo de Deus. Eu imagino Jesus observando aqueles discípulos frustrados, tentando resolver o problema, embora ele já sabia o que ele ia fazer, lá em João 6,6. Já sabia, olha, só observando. É mais ou menos a mesma situação do barco. Eles fazendo tudo que eles sabiam e podiam. Foi a minha última mensagem sobre milagre. Tudo. E o barco vai, vira, não vira, até que tem uma hora que diz assim: Senhor, não te importa que pereçamos? Senhor, por que você está dormindo? Eu estou cansado. É maravilhoso quando Jesus diz assim: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês duvidam tanto? Por que vocês duvidam do poder de Deus? Por que vocês não estão acreditando ainda? Vocês já viram tantos milagres e ainda estão nessa? Acalma-te, emudece. E agora ele diz: dá-lhes nós mesmo de comer. Não, nós só temos 2 pães e 2 peixes. Pô, traga. Mande que a multidão se sente. Traga. E essa multidão foi alimentada. E Deus, na história da sua igreja, Ele tem alimentado multidões e multidões. O mesmo pão que desce do céu tem nascido, tem descido dia a dia na igreja de Cristo. Eu já quero aprofundar mais sobre isso. Meus irmãos, olhando para esse milagre, nós podemos definir alguns princípios para solucionar nossos problemas. Alguém aqui tem problemas ou só eu? Legal, que ótimo, ninguém levantou a mão. Isso é tão maravilhoso, irmão. Milagre de Deus na vida de vocês. Irmã Ana Lúcia, amém, irmã Ana Lúcia. Irmã Ana Lúcia tem problema, tá? Eu também tenho. Não vou nem falar para vocês, senão a gente para a mensagem, vamos só, né? Todos temos, né? Mas vamos olhar esses princípios um a um. Primeiro nós precisamos começar, meus irmãos, com o que temos. André encontrou esse rapaz disposto a dividir seu lanche e levou até Jesus. Deus parte de onde estamos e usa o que temos naquele momento. Às vezes a gente sonha com alguma coisa, algum projeto, às vezes até mesmo aqui para a igreja, a gente olha, e hoje mesmo foi um dos dias que eu disse isso, mas nós somos tão poucos. Mas se Deus estiver conosco, meu irmão, nós podemos ser ninguém. A obra dele vai se cumprir.
O propósito dele vai acontecer, quer eu esteja vivo ou não. Se isso é frustrante ou alegrante, essa palavra não existe, não importa. Mas os propósitos de Deus são plenamente fundamentados nas suas promessas e elas se cumprem. Então, Deus, Ele quer usar você com os poucos recursos que a gente tem, aqui onde você está. Há quem diga com muita propriedade que quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Escutei uma frase alguns anos atrás que talvez lhe choque, talvez não, mas eu quero compartilhá-la com vocês. Quem não consegue ser uma bênção onde está, vai ser maldição onde quer que vá. Tem um propósito para você estar aqui. Você já descobriu qual é? Essa semana eu li um livro daqui, semana passada na verdade, daqui para Fortaleza. Um livrinho pequenininho, do pastor Ronaldo Lidório, Vocacionados. Nós guardamos dentro de nós um sacerdotalismo, né? Uma mania de sacerdote, está melhor assim, que só quem tem que fazer a obra são os presbíteros, diáconos, pastores, né? Quando na verdade nós temos uma vocação. A vocação, vou usar de novo o exemplo do meu irmão Célio, que é um policial. A vocação dele é policial, sim, mas é nessa vocação, é nesse serviço que ele pode abençoar muito mais vida, talvez alcançar pessoas que eu não alcance. E assim é você. Onde você está exercendo a sua vocação? Comece com o que você tem. Comece aonde você está. Não tarde de falar do amor de Deus. Eu acho inaceitável, eu acho difícil um crente transformado pela palavra, que ele fica guardando isso só para ele. Não faz sentido. Eu quero convidá-lo e, tomando aqui esse exemplo, entregue tudo que você tem ao Senhor. Isso serve para mim e para você. Nós devemos entregar tudo a Ele. Não vamos reter nada. Entrega tudo, consagre. Jesus pegou aquele pequeno lanche, Ele abençoou, repartiu. O milagre da multiplicação deu-se em suas mãos. Se Deus está presente, deixa eu lhe dizer uma coisa, se Deus está presente, o pouco se transforma em muito. E o que faltava vira sobra. E essa sobra é para ser guardada, não é para ser mal administrada. Jesus partiu o pão e deu os pedaços para os discípulos, que por sua vez alimentou toda aquela multidão. É assim que Deus faz. O nosso Deus ainda faz milagre e vai continuar fazendo. Você está vivo? Ei, olhe para você e diga: eu sou um milagre. Pode olhar, porque se você poderia não estar vivo, independente dessa pandemia que assolou o mundo, você poderia não estar vivo. E se você está vivo, é milagre. É milagre. Você respira, ótimo, maravilha, milagre. Sem ajuda de aparelho, milagre dobrado. Aprenda a agradecer essas coisas que a gente só sabe quando faltam. Um peixe, meu irmão, ele só tem consciência da existência da água, porque a água é o seu habitat natural, quando ele é tirado dela. Imagina você tirando um peixe da água, como ele se retorce. Quem já pescou aqui deve saber. Agora imagina se tiram o ar. Não dá tempo de se retorcer. O ser humano vive muito pouco tempo sem ar. Ele pode passar um bom tempo sem água. Não é saudável. Viu, meninas? Não é saudável. Mulheres. Mas sem ar, não. Mas esse é um milagre. Continuando, obedecer às ordens de Jesus. Os discípulos pediram que a multidão se assentasse conforme Jesus havia ordenado. Em seguida, pegaram os pedaços de pão e distribuíram ao povo e descobriram que havia suficiente para todos. Sabe uma cena que não está no texto, mas eu fico imaginando os discípulos ali com aquele cesto e pegando, e a pessoa lá tirava e disse: rapaz, será que vai dar para o outro ali?
mas tem mais um montezinho ali, tem mais uns 10, tem mais uns 50, né? O grupo era de 50, né? Tem mais 50 ali. Ele botava aqui, fechava os olhos, aí ficava alguém sem, né? Quando eu olhava, lá está o cesto cheio de novo. E assim foi, e sobrou 12 cestos. Você já imaginou como é maravilhoso? Ainda diante de um milagre, você está ali, você tira e não seca. E não seca. Meu irmão, quando você entrega a Deus, se multiplica. Com Cristo, meu irmão, nós devemos ser distribuidores, não produtores. Eu costumo dizer, por exemplo, tratando de recursos financeiros, Deus não vai fazer alguém prosperar para que essa pessoa vire uma represa. Me explica melhor, Marinho. Imagina uma represa, para frente, tudo seco, sim ou não? Da represa para dentro, muita água. E aí a água vai minguando ali numa quantidade muito pequena. Se Deus lhe prosperar, meu irmão, de maneira abundante, ou mesmo com pouco recurso, Ele quer que você seja como um rio, que sai vagando, descendo, até encontrar-se com o mar, mas por onde ele passa, ele vai deixando as suas margens verdes, ele vai trazendo vida, aquilo que está de um lado e outro. É para isso que muitas vezes Deus faz alguém prosperar. É para isso que às vezes Deus lhe dá recurso sobrando, para que você seja um abençoador, um compartilhador, um distribuidor, alguém que não está preso às coisas dessa terra, alguém que não está preso àquilo que é ao meu dinheiro, o meu carro, a minha casa. E aí você pega, vai lá no Salmo e rasga quando o Senhor diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Aproveita e rasga também: tu és pó e ao pó retornará. Eu estava falando hoje com o irmão Tarcísio, olhando aqui com as telhas, mas assim, tudo que nós temos nessa terra foi bênção de Deus. Deus providenciou para que nós manuseássemos os materiais e usássemos o que temos. Até um tablet desse que tem fios de ouro, tecnologia que a gente chama de última geração, na verdade é tudo material antigo. É ouro, cobre, plástico, e aí vai. Tudo Deus deixou aqui para ser manuseado. Aí você olha para uma telha dessa, ela é de quê? Barro. E nós? Pois é, né? Nem ouro tem. É barro. É pó. Louvado seja Deus. Porque mesmo sendo pó, Ele teve misericórdia e compaixão desses que Ele escreveu o seu nome no livro da vida. E até hoje, e por toda a eternidade, Ele estará segurando e preservando em suas mãos. Outra coisa que a gente deve pensar sobre isso, meus irmãos, é que Deus, Ele vai quando nós entregamos o que temos, Ele abençoará e nos dará de volta, a fim de usarmos para ajudar outros. Quando você retém aquilo que você está ganhando só para si, aquela semente, ela acaba apodrecendo. Semente foi feita para ser plantada. Seja um abençoador. Nós precisamos também conservar os resultados. Foi o que aconteceu? Depois do povo ter comido e se fartado, ainda havia o quê? Quantos cestos? Quem lembra? 12 cestos. Um para cada discípulo. Cheios de pão e peixe. Ora, meu amado, eu não sei dizer como é que eles comiam esse peixe. Eu não sei dizer se eles assaram ou se comeram cru. Eles não eram japoneses. Mas estava lá a comida.
E sobrou. E o que sobrou foi recolhido. Nada foi desperdiçado. Nada. E aí o que chama a atenção para você, para um conceito de mordomia. Há estudos antigos, de 8 anos atrás, que dizem que o que se desperdiça de comida na Europa era suficiente para acabar a fome no mundo. Você já imaginou isso? E é porque eles não, parece que não incluíram os Estados Unidos na pesquisa. Que aí eu acho que além de acabar a fome no mundo, ainda sustentava a Europa. Imagina isso, meu irmão. Olha os efeitos do pecado na vida do homem. Uns com tanto que tem que desperdiçar e joga fora, e outros com nada. Jesus nos ensina a não desperdiçar, nem mesmo um milagre. Ah não, Deus está aqui, Ele vai fazer o milagre de novo. Preste atenção. Tudo que você desperdiça hoje vai faltar amanhã. Isso é contabilidade. Nós vamos prestar conta de cada centavo que Deus colocou nas nossas mãos. Cada recurso, seja ele financeiro, seja ele material, alimento. Cada recurso que veio para as nossas mãos, nós vamos prestar conta. É o princípio da mordomia. Para você entender, até parece que eu estou falando de dízimo. Não era não, mas vou falar agora. Você devolve ao Senhor pela fé. Dízimo, você devolvendo pela fé. É dizendo para o seu dinheiro, você não manda em mim, meu Deus é outro. E fica com, na lógica, 90%. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que esses 90% você vai prestar conta dele. Porque você não pode gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Esse dinheiro não pode ser gastado de qualquer jeito. Continuando. Imagina se você estivesse ali e fosse aquele garoto. De ver o seu produto, os seus 5 pães e 2 peixes alimentar 5.000 pessoas. Só que com um detalhe, ele não era mais dele, era do Senhor. E sendo do Senhor, é muito mais. É muito mais. E a alegria dele chegando em casa dizendo assim, olha o que aconteceu comigo. Eu não sei se ele levou algum peixe para casa, se ele levou 5, se ele levou... Mas meu amado, olha que experiência maravilhosa. E eu digo para você que essas experiências ainda existem hoje. Deus continua sendo o Deus da providência, o Deus do cuidado, o Deus que multiplica, o Deus que continua e sabe fazer milagres. Quando João registra o sermão sobre o pão da vida, lá em João 6, 22 em diante, olha que interessante. Vamos lá no texto. João 6, a partir do 22. Ele diz assim no verso 26, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Vocês estão me procurando atrás de comida. Não é só porque vocês viram os sinais, os milagres, vocês estão atrás de comida. E ele diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou como seu. Nós não podemos como é que eu posso dizer, meu irmão? Nós não podemos nos acomodar apenas com a comida que vamos comer hoje ainda, ou amanhã no café ou no almoço. Nós temos que nos preocupar muito, meu irmão, com a comida espiritual, com o alimento que fortalece a nossa vida,
com o alimento que nos dá a vida eterna, que nos vai cumprir o que está aqui no verso 29, que é crer naquele que foi enviado, através do alimento espiritual. Jesus, no texto de João, no verso 31 do capítulo 6, diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus vai responder assim: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí no 35 ele diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Como é que está o seu relacionamento de fé com Jesus? Mesmo diante dos milagres relatados na sua palavra, e milagres que você tem visto, quantas pessoas, através da bondade de Deus, da misericórdia, não foram preservadas de serem ceifadas desse mundo só no último ano? Conta-se mais de 500 mil de mortos. Atribui-se, do qual eu não acredito, ao coronavírus. Mas e os que escaparam? Não contam? Numa guerra, os generais contam os que ficam pelos campos de batalha ou os que ainda estão de pé segurando os seus fuzis? Houve um bafafá muito grande nesse país no último ano a respeito de vacina, disso, daquilo, sei mais o que, sei mais aquilo outro. E eu vi pessoas desesperadas, loucas nas suas redes sociais, desejando vacina, tomaram uma vacina que sequer tenha sido inventada e tudo, e depositando toda a sua fé e confiança na ciência e tudo. Idólatras, doentes, cegos, pobres, miseráveis e nus. Porque se Deus quiser lhe levar, meu irmão, você pode fazer a acupuntura de qualquer uma dessas vacinas. Nessa pandemia, Deus provou o seu poder, mostrando, mesmo que isso tenha sido manipulado, que Ele ainda é soberano e que nós somos pó, que é menos do que telha. Telha pelo menos tem um formato. Pó você sopra e acabou. A igreja do Senhor precisa agir diferente dos papéis do mundo. Ela precisa buscar no Senhor as suas soluções. Os problemas estão aí acontecendo, as dores, as enfermidades, as tristezas, as perdas. Mas se você não encontrar força em Jesus, no Senhor de toda a glória, se não for Ele que lhe alimenta com a sua palavra, Ele lhe sustenta para que você não caia, eu quero lhe dizer que qualquer outra coisa que você se escorar ou colocar os seus olhos e a sua fé vai ruir juntamente com você. Olhe para Cristo, busque-o em primeiro lugar, busque-o de todo o seu coração, de toda fé, sabendo que Ele é poderoso para fazer qualquer milagre. Quando nós olhamos para esse milagre da multiplicação dos pães, nós encontramos um sermão prático. Jesus é o pão da vida e somente Ele pode saciar a fome espiritual do coração humano. Mas infelizmente, desde aquele tempo até os dias de hoje, o ser humano continua desperdiçando o seu tempo e dinheiro naquilo que não é pão. Isaías, no capítulo 55, a partir do verso 1, quero ler para vocês rapidinho, diz assim:
todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção, eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos e um príncipe e governador. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, que nunca conheceu, virá correndo para junto de você por causa do Senhor, o seu Deus, do Santo de Israel, porque este o glorificou. Diz assim no verso 6: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. E ele convida que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O Senhor é rico em misericórdia e em perdão, meu irmão. Mas muitas vezes nós preferimos buscar as nossas soluções. Nós preferimos pagar. Talvez, se um dia faltar dinheiro suficiente e faltar recursos e alimento, a gente, agora é o jeito, orar. Não espere a calamidade para se dobrar. Não espere a calamidade para ser perdoado. Busque a Deus enquanto ainda pode achar. Buscai ao Senhor. Ouça o chamado de Deus. Ele mesmo diz que vocês vão me buscar e vão me encontrar quando isso fizerdes de todo o vosso coração. Talvez, se você está vivendo uma luta hoje, essa luta é para enfraquecer os seus joelhos. Talvez sacrificar um pouco, quem sabe todo, do eu tão vivo e tão presente em cada um de nós, da velha criatura que se acorda 1h30 antes de nós todos os dias, para nos lembrar que ainda somos pecadores. Mas, meu amado irmão, não tarde, diante das dificuldades que você tem vivido, a buscar o Senhor nosso Deus, alimentar-se desse pão vivo que desce do céu. E jamais ter sede, porque Ele promete, na sua própria palavra, Ele diz, João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Por quê? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade qual é? Que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu. E muito pelo contrário, mesmo os que morreram, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Meus amados irmãos, Paulo diz que se a nossa esperança se resume a essa terra, nós somos mais miseráveis dos homens. A nossa esperança está nos céus. É lá que devemos ajuntar tesouros. É lá que devemos semear. É para lá que devemos olhar. E é lá que está o nosso Redentor. Jesus ainda continua se compadecendo dos famintos e continua dizendo à sua igreja: dá-lhes vós mesmo o que comer.
Talvez seja mais fácil fugir da responsabilidade e mandar as pessoas embora e dar desculpas, como eu já falei. Dê a Jesus tudo que você tem. Entrega teu coração a Ele, teus planos, teus projetos. E Ele vai usar da maneira que Ele lhe apraz, da maneira que for mais agradável para Ele. Um mundo que tem se alimentado de substitutos vazios, de heresias, de falsos deuses, que tem confiado em homens. A igreja do Senhor não pode privá-los do verdadeiro pão da vida. Se você e eu entregarmos a Jesus tudo que temos, nunca vamos sair perdendo. Sempre acabaremos por receber mais bênçãos do que tínhamos antes. Eu quero deixar duas perguntas para vocês. A primeira é para nós: temos partilhado do pão que recebemos? Não só o alimento físico que é necessário para o corpo, mas a palavra, o pão espiritual que transforma vidas. Quando foi a última vez que você partilhou o pão do céu com os famintos nessa terra? Pense sobre isso. Eles estão famintos. Muitos estão depositando sua confiança em homens, em objetos, em falsos deuses, em ídolos, e aí vai. E comendo serragem, quando poderiam estar se alimentando do pão dos céus. É claro que você vai servir pão a muita gente que vai amassá-lo e jogá-lo fora. Mas não será com você que ele prestará contas. Confiados na promessa de que a minha palavra nunca voltará para mim vazia, nós devemos falar com o Senhor da Seara, não apenas para que Ele envie trabalhadores, mas para que Ele nos capacite para ser um deles. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor maravilhoso, Deus eterno, louvamos e exaltamos o Teu santo nome e Te agradecemos, ó Pai, porque Tu tens sido bom e maravilhoso. Talvez, ó Deus, hoje nós não consigamos enxergar os milagres que o Senhor continua fazendo, mas nós queremos Te pedir em nome de Jesus que os nossos olhos possam ver, ou pelo menos que o nosso coração reconheça que o fato de estarmos vivos é um milagre, o alimento que temos no cotidiano é um milagre, o ar que respiramos, a água que bebemos. Tudo nessa terra, Deus, reflete para a Tua glória. Que nós, Pai, não fujamos dessa responsabilidade de viver, existir para a glória do Teu santo nome, nessa terra e na eternidade. Abençoa esse povo que nos ouve. Derrama graça, compaixão e misericórdia sobre cada um deles. Fala ao coração daqueles que nos escutaram hoje e que o Teu Espírito possa levar a Tua palavra ao coração de cada um de nós, para que ela seja ativa, para que não sejamos ouvintes negligentes, mas sim operosos e praticantes. Muito obrigado por este culto. Em nome de Jesus. Amém.